Aqui neste lugar. Amém. Feche os seus olhos novamente, eu quero orar por você. Coloque seu coração diante dele. Jesus, Senhor, eis-nos aqui, Pai, eis-nos aqui, Deus. Senhor, nós queremos uma porção da Tua palavra, Deus, para hoje, Deus, algo que venha de encontro ao nosso coração, Deus, que nos ensine, Deus, o caminho ao qual o Senhor tem para nós, Jesus. Deus, uma palavra, Deus, que alinhe os nossos propósitos com os teus, Senhor. Uma palavra, Deus, que traga fortalecimento, Deus, que traga direção, Senhor. Deus, o Senhor sabe aquilo que há no coração de cada um dos meus irmãos aqui. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, Deus, segundo a fome e a sede, vem suprir, Deus. Senhor, trabalhe em nós, Deus, porque até mesmo a vontade, Deus, que temos de te buscar e de te adorar, ela vem de ti. Por isso, Senhor, Pai, eu te peço, nada pode, Deus, contra o nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. E aqui nessa noite eu quero declarar que somente o Senhor tem acesso aos corações, as mentes e as intenções mais profundas de cada um dos meus irmãos. Senhor, guarda-nos aqui, Pai, e que os nossos corações e a nossa mente sejam uma terra fértil para o agir da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados, mais um ano acabando, né? Tempo de reflexão, tempo da gente parar e avaliar, né? Olhar para trás como que foi a vida, o que deu, o que não deu certo, olhar para frente, projetar o que deixou para trás, o que precisa colocar em ordem novamente e por aí vai, né? Acontece isso com você? Comigo também acontece. Todos nós, porque nós somos seres dotados dessa capacidade vinda de Deus, de sonhar, de desejar e de poder avançar. Amém? E assim, queridos, Deus fez você dessa forma. Às vezes a gente tem as dificuldades, né? Esses 2 anos meio em stand-by, parece que uma coisa vai dar certo, a outra não vai. Mas Deus, Ele tem isso para nós. Amém? E eu quero abordar um assunto com você aqui nessa noite, que muitas vezes nos atrapalha em conseguir avançar nas áreas da nossa vida. Uma vez eu aprendi que quando nós ministramos a palavra de Deus, a gente tem que é como se você entrasse agora dentro de uma embarcação. Tem gente que não gosta de avião, mas imagina você agora que você vai entrar num voo e você vai partir daqui para um lugar. Então aperta o cinto e deixa o Senhor te levar nesse tempo que nós vamos ter aqui. Amém? Quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 15, nós vamos ler dos versículos 21 a 28. Eu já vou lendo aí, você vai encontrando, a gente vai andar um pouquinho, passear um pouquinho nesse texto, e ele diz assim, capítulo 15, 21 a 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercâneas, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse, eu não fui enviado às ovelhas perdidas, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus falou para a mulher. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deixá-lo aos cachorrinhos. E ela lhe disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Queridos, esse texto ele é tremendo.
E ele é um texto, eu acho que é um dos textos assim mais chocantes, e eu quero fazer alguns paralelos aqui com você, de Jesus se referindo, conversando com uma pessoa. Porque quando Jesus ele aborda aquela mulher adúltera, pega ali no flagra, né? E ali ele se ajoelha e ele fala assim, ó, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, não foi? Gente, a mulher estava em adultério. Nós temos uma capacidade de raciocínio, uma capacidade de compreensão, de comparação. E aí, quando você olha essa situação, fala, meu Deus, mas você consegue ver isso junto comigo? Essa mulher aqui, ela estava clamando pela filha dela. E Jesus pega e dá uma jogadinha nela de escanteio, você percebe? Uma outra situação que eu até vou citar aqui para frente, a mulher samaritana. Aquela mulher, ela tinha um sério problema na conduta moral dela. Ela já tinha tido vários relacionamentos e ela ia ali naquele poço buscar água num horário onde ela não iria encontrar ninguém, porque ela sabia que a vida dela não estava correta, havia motivos de vergonha. Mas Jesus passou por ali justamente porque ele queria encontrar com ela. E ele, né, foi tocando daqui, ela se desviava dali, não é assim? Mas não é lá em Jerusalém que se deve adorar, né? Falou, olha, então, mas vai lá, chama o seu marido. Pegou ali no ponto-chave, falou, mas eu não tenho marido. Aí Jesus pega com muita sabedoria e adentra ali essa área onde ela tanto precisava ser ministrada. E aí, queridos, diante da vida de uma mulher clamando aqui por sua filha, Jesus pega e fala isso. Antes da gente adentrar um pouquinho, a palavra de Deus, você precisa avaliar ela por vários âmbitos, vamos dizer assim. E aqui tem todo um contexto histórico do povo de onde essa mulher veio. Tem um contexto histórico também, em relação a essa figura de animais que era meio que comum eles ficarem por ali. Mas para nós, brasileiros, vamos dizer assim, quando você compara uma mulher a um animal, principalmente a um cachorro, é um xingamento. Não é verdade? Então tem essa conotação. Quando a gente lê, a gente traz essa memória da nossa realidade brasileira. Fala, nossa, olha do que Jesus está chamando essa mulher. E aí é onde fica um pouco mais difícil para a gente entender. Mas, queridos, eu preciso trabalhar com você esse texto, mesmo que tendo essa conotação, e na verdade não é só essa, mas como eu disse, a nossa maneira de entender melhor. Mas aqui Jesus estava tratando algo na vida dessa mulher. Eu não consegui dar um nome para essa palavra, né? Eu falo que os meus nomes, eles são muito objetivos. E hoje eu quero levar você a avaliar um comportamento ou uma conduta que acontece nas nossas vidas que se chama orgulho e que muitas vezes a gente não consegue identificar. Então, que você continue com seu coração aberto, né? Para você deixar o Espírito Santo ele ir sondando e entrando aí na sua vida. Se Deus te trouxe aqui hoje é porque Ele quer falar com você. Amém? Tem coração aberto aqui para isso? Glória a Deus. Amados, vamos lá. Quando você vai estudar a questão do significado do orgulho, né? Cada um vai ter uma definição, nós vamos entrando em várias vertentes no decorrer da palavra, mas existem 38 sinônimos em relação ao orgulho. Você sabe o que é 38 palavras que descrevem orgulho de alguma maneira? Então, arrogante, várias coisas. Então, mas houve uma classificação muito interessante, eu quero compartilhar com você. Hoje é um dia em que eu estou muito orgulhosa, né? Que a parte boa até que a psicologia fala. Por quê? Meu filho Caleb hoje teve uma competição e ele ganhou em primeiro lugar. Foi uma competição só, né? Aquelas coisas que não precisa falar, mas ele ganhou, né? Na hora que o juiz pega na mãozinha dos dois, assim, levantou a mão do Caleb. Eu falei, não acredito, né? E eu não entendendo nada, e rolava um para cima, outro para baixo, levantava a perna.
Falei, gente, não é que o menino conseguiu, né? Fiquei feliz, lógico, né? E aí, gente, eu tô com, sabe, aquele orgulho de mãe, né? Aquela coisa assim. Se ele tivesse ganhado o segundo lugar, eu ia estar feliz, eu também ia. Eu vi outras mães passarem por isso ali, né? Talvez iria ter que trabalhar um pouco nas emoções dele, né? Porque a gente foi falando, filho, ó, que vale a experiência, né? Você vai dando aquela coisa assim, né? Mas usar a palavra orgulho, né? Ai, eu tenho orgulho santo. Alguém já ouviu essa expressão? Ai, eu tenho... Nossa, eu tô me explodindo aqui de orgulho, né? E assim, apesar de ser uma palavra forte, muito difícil de você saber onde aplicá-la, eu quero te dizer que ela, numa maneira correta, você aplica ela em duas vertentes, que é onde eu quero que você observe, que seriam as corretas, que são quais, né? Em relação à satisfação e em relação à valorização. Eu posso dizer que eu estou orgulhosa porque eu estou satisfeita. Estar satisfeita dentro desse quesito, conceito orgulho, significa que por aquilo que fez por alguém. Eu estou ao contrário, eu estou valorizando, tá? Meu orgulho é de valorização. Então, assim, quando você fala, nossa, olha, eu estou muito feliz pelo que você fez, sabe? Seu filho passou no vestibular, passou numa prova, começou a andar, sabe aquilo que o outro fez? Isso é aquele orgulho de satisfação. Mas deixa eu te falar uma coisa, sempre vai envolver o outro. Sempre, tá? E o de valorização... Ele fala sobre elogiar algo feito por uma pessoa. Então, gente, eu estou orgulhosa. Você me desculpa usar essa palavra, ela é difícil. Mas porque meu filho hoje foi campeão. Já teve vezes da gente ter que enxugar lágrimas, de corrigi-lo. Mas hoje eu estou aqui para te falar isso, né? E eu estou com esse orgulho santo, mas eu preciso te falar, né? Quando você sente... Se você um dia for usar essa palavra, você precisa ter o domínio em como você vai aplicá-la, ok? Porque senão, às vezes, você pode se passar por ignorante, querido. Sabe, eu já fiz isso, vou te falar. Às vezes eu já usei uma palavra que eu pensava que eu a conhecia e eu não a conhecia. E isso não é legal. Mas dentro dessas duas situações que são satisfação, vou falar de novo, né? Por aquilo que você fez por alguém, cara, você abençoou alguém, aquela pessoa ficou muito feliz. Esse sentimento, ele é válido, né? Ou você... viu que uma pessoa fez algo e aquilo não cabe dentro de você. Esse sentimento também é válido. Mas tirando isso, queridos, o orgulho é algo que não é legal. Então eu vou passar aqui, ó. Então, dentro da satisfação e da valorização, aqui tem brio, dignidade, valor, honra, honradez, amor próprio, exaltação, glória. Gente, você olha a medalha desse tamanho, blim! Motivo de glória, né? Alegria, enfim. Aí, outro campo onde o orgulho ele entra, né? Como o excesso de admiração por si mesmo. E agora aqui o negócio começa a apertar para o nosso lado, né? A nível de avaliação. Por quê? Vaidade, altivez, soberba, presunção, pretensão, arrogância, imodéstia, vanglória, ostentação, insolência, tá vendo? Quanta coisa? Tudo isso daqui e outros sinônimos mais são características do egoísmo, que é quando você admira você mesmo, tá? Terceiro ponto aí de sinônimos do orgulho, né? Que é quando você despreza os outros. Ai, que absurdo, isso não acontece comigo. Vamos ver. Ó, desprezo, menosprezo, desdém, desconsideração, desrespeito, descaso, desapreço, desatenção são sinônimos, né, de orgulho referente à nossa conduta em relação aos outros. Então, eu quero trazer hoje para você um entendimento de como é sério o nosso comportamento em relação a outra pessoa. Queridos, entenda uma coisa, Deus nos fez para vivermos em relacionamento, amém? Se você se casou, eu preciso falar para você, eu casar porque eu quero ser feliz. Não, você tem que ter se casado para fazer a outra pessoa feliz. Se você teve filhos, é porque a família, ela é um contexto do coração de Deus, de encher a terra, e existem procedimentos corretos
marido, esposa e filhos, para um bom andamento desse lar. E quando isso sai da tônica central da palavra de Deus, é onde a gente tem as distorções e assim casos tão tristes que a gente escuta de famílias desestruturadas, violência familiar e por aí vai. Então, queridos, nós precisamos olhar para dentro de nós, e eu quero pegando alguns pontos aqui do comportamento dessa mulher e avaliar. Amado, se você está aqui, é porque eu creio, todos nós, tem alguém que está, e caso eu não tenha percebido, que é muito difícil, aqui nos visitando pela primeira vez, que nunca veio aqui na igreja? Infelizmente não, né? Temos que romper nisso. Mas assim, a gente tem algumas pessoas, a Ana Flávia está ali hoje, depois eu gostaria que o pessoal fosse lá abraçar que ela está aqui. O Chrysler está ali. A gente tem, né? Todo mundo que está aqui, viu, gente? Se eu falar o nome de todo mundo, hoje está cheio, graças a Deus, né? Enfim. Mas, essa mulher, rapidinho citar aqui para você, ó. Ali no versículo 22, ela chega até Jesus, né? Ela chama ele de Senhor e filho de Davi, porque era uma pessoa longe. E ali no versículo 25, depois ela o adora. Ela continua com o respeito, mas ela se prostra e ela adora, reconhecendo ele, né, ali como o Senhor da sua vida. E assim, queridos, será que eu e você, no lugar dessa mulher, nós agiríamos assim? Às vezes você precisa de um emprego, você chega lá, você manda o currículo, aí o patrão já dá uma olhada assim de esquerda para você, já fala, isso não serve para mim. Eu sou filho de Deus, oh, aleluia. Eu sou filho do Altíssimo, eu não preciso disso, sabe, queridos? Não foi isso que essa mulher fez. Jesus olhou para ela, desprezou ela, e ela foi ali, ela continuou. E eu quero trabalhar isso com vocês, conosco, na nossa vida. Bom, então eu trabalhei, né, esse lado menos obscuro do orgulho, né, quando você vê algo que o outro fez, quando você elogia o que o outro fez, o que o outro está fazendo. Mas ela também tem, na psicologia explica, queridos, que o orgulho, ele atinge 3 áreas da nossa vida. Isso eu quero ir falando para te ajudando a se nortear. Primeira, conflitos internos originados da infância. Você pode observar, sempre tem coisas, comportamentos que nós temos hoje, que são resultado daquilo que nós fizemos lá atrás. E hoje eu quero declarar em nome de Jesus que é noite de cura para a sua vida, amém? Você pode receber isso, você ainda não sabe qual vai ser o final dessa palavra, aquilo que Deus vai fazer eu também não sei, mas se o seu coração está aberto, Ele vai tocar, Ele vai mostrar para você e Ele vai derramar cura sobre a sua vida em nome de Jesus. Outro ponto, queridos, são experiências traumáticas nos momentos da vida. Relacionamentos frustrados, percas de pessoas queridas, acidentes que você passou, vergonha que você passou, sabe, tantas situações, e a gente acaba sendo resultado disso também. Outro fator, e agora que eu toco principalmente você que é pai e mãe, para você entender a seriedade daquilo que você faz e é sobre a vida dos seus filhos, porque muitos dos comportamentos que você tem, que você sofre, é resultado daquilo que faltou na criação que você teve em relação aos seus pais. E hoje, queridos, você estando aqui, você precisa, tendo essa revelação, decidir ser um pai e uma mãe diferente, porque muitas das feridas, dos traumas também são gerados por conta de comportamentos errados de pai e mãe. Você que já está grande adulto, você que está com seus filhos aí, né, cuidando, criando, você consegue olhar para a sua vida e lá atrás você vê um dia que seu pai falou uma palavra que não foi legal? Que o seu pai fez uma coisa que não foi legal? Quem aqui identifica isso? Tem? Então, nós somos resultado disso, queridos. Mas é como eu disse, o Senhor, Ele tem cura para você. Amém? Quando a gente vai falar e tratar para curar dessa questão de orgulho, eu não posso deixar de falar para você do contrário. O contrário de orgulho é humildade. E eu quero falar um pouco com você sobre isso, né? Talvez você já saiba, mas eu vou falar. Ser humilde não significa ser pobre, tá? Tem pobre
que é tão orgulhoso quanto quem é rico financeiramente falando. Ah, essa pessoa é humilde, né? Mora lá num barraco, não tem o que comer. Não, isso não tem a ver com humildade. Assim como eu conheço também pessoas que são abastardas e têm um coração tão simples. Mas, queridos, Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, se você quiser abrir essa passagem e me acompanhar, aqui Jesus ele começa a falar as bem-aventuranças. Olha, quer ser uma pessoa feliz? Olha o que os felizes fazem, olha como os felizes são. E aqui ele pega e fala, ó, é a primeira bem-aventurança, tá? E diz assim, ó, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Então, queridos, eu e você precisamos clamar ao Senhor por esse coração humilde, porque quando você alcança um coração humilde, é que você vai conseguir desenvolver todas as outras bem-aventuranças na sua vida. Elas estão aí, depois você pode ler. Mas se você não tem um coração humilde, você não vai conseguir desenvolvê-las. Por que eu estou te falando isso? Jesus deixou ela como um ponto de partida, porque o humilde, queridos, é uma pessoa... eu esqueci a palavra. Tá. A humildade, ela carrega dentro de si uma postura de pessoa ensinável. E eu pergunto aqui para você, você é uma pessoa ensinável? Sabe, aqui eu deixo uma deixa geralzona para as irmãs, né? Às vezes a gente está em algum lugar de comunhão e as irmãs sentam perto de mim e falam de tudo, né? Eu não consigo abrir a boca, porque sabe que se deixar eu falar, vai rolar um discipulado ali. Então fala do trabalho, fala disso, fala daquilo, né? E eu fico só lá, né? Beleza. Por quê? Porque às vezes, querida, a gente rodeia, a gente muda de assunto, a gente passa por cima, né? Porque a gente tem medo de ser mexido em áreas onde a gente vai ter que ser trabalhado, a humildade, essa questão de ter esse coração ensinável. Muitas vezes a gente faz isso sem perceber. Você já reparou? Sem perceber, e isso é muito perigoso. Bom, a humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. Todas as outras coisas, queridos. Eu vi um filme, acho que é o Mãos Talentosas. Eu falei um dia desse sobre esse filme, eu assisti. É de um médico, ele passou em primeiro lugar como neurocirurgião, e ele ia ter que fazer uma cirurgia das crianças siamesas. Quem já assistiu esse filme que vai saber? Muito bom, se você não assistiu, você vê. E depois que ele já tinha esse cargo, né? Porque você vê um médico, né? Os médicos, eles são, né? A gente olha assim, né? Parece que... Né? Uma questão assim de ver mesmo, pessoas que cuidam de vidas e tudo mais. O Senhor vai trazer médicos aqui para o nosso meio, amém? Glória a Deus. E ali, queridos, ele já era esse homem conceituado, né? Um grande médico. E um dia ele estava dormindo e de repente a esposa dele, grávida de gêmeos, ela passa mal. E ali ele pega, ela acorda e ela estava com sangramento, corre com ela para o hospital. E ali ele pega, e ali o telefone dele tocando, né? E ele não quero ficar aqui com você. E essa parte para mim foi linda, que ela vira para ele, mulher ciumenta, deixa eu te falar, aprende com aquela mulher do filme, assiste. E ela lá naquele estado, né? Podia ter falado assim, não, agora você vai ficar aqui comigo, né? E ela vira e fala assim para ele, fala assim, olha, eu já tenho você, eles precisam de você. Você consegue entender? Gente, olha, eu e o meu marido, a gente sabe disso. Eu já sou dele e ele é meu. Mas a igreja, os irmãos, as irmãs precisam de nós. Amém? Você consegue entender? Isso nos ajuda a tomar cuidado com o sentimento de possessão. Ai, é meu, tem que ficar comigo, tem que ser comigo, não sei o que tem. Toma cuidado com isso. Mas não é esse o foco do que eu quero falar. E ali, quando ela fala isso, né? E ele preocupado, tal, com as ligações. E aí ele pega e deixa ela. Quando ela falou isso, né? Mulher sábia, né? Liberou o marido, né? Para cumprir a missão dele de médico. Quando ela falou isso, ele foi para o hospital e chega lá. A enfermeira fala assim, nossa, olha a horas que você chega, eu estou ligando faz tempo atrás de você. Queridos,
Fala para mim, se fosse você, o neurocirurgião do hospital, o que você falaria? Ele respirou fundo e disse: eu vou começar agora. Gente, fala para mim que atitude de humildade que esse homem teve. Ele podia ter falado: olha, você não sabe o que eu estou passando. Você sabe quem sou eu aqui nesse hospital? Eu cuido das cabeças. Ele não poderia, gente? Minha esposa está lá perdendo os meus filhos. Ele não poderia ter feito isso? Assiste o filme que você vai ver. Mas ele só fala assim: eu estou começando agora. Queridos, que atitude de humildade que eu vejo na atitude desse homem. Porque quando você sabe o poder que você tem e o lugar que você tem, você não precisa ficar, queridos, exibindo isso para as outras pessoas. Você simplesmente o é. O tempo vai mostrar os frutos de quem você é, do que você faz, da pessoa que você é. E se há retidão, se há os princípios da palavra em você, você não precisa sair ficar dando carteirada em ninguém. Isso é um comportamento de humildade. Enfim, eu falei que a humildade, né, é a raiz para todas as outras virtudes. Mas o orgulho, queridos, também é a raiz que alimenta todos os outros pecados, né? Porque, às vezes, você recebe uma direção, né? Aqui você está aqui numa igreja, você está aqui, você tem um líder, você tem um pastor, você tem orientação, e aí é falado: olha, é para você fazer assim. Quando você age em humildade, você vai abrir, você vai estar aberto para todas as outras áreas serem produtivas na sua vida. Agora, quando você se fecha para a direção, para ouvir isso, querido, sabe o que você faz? Você está fechando esse espaço do seu coração em relação a ser uma pessoa que vai avançar. E eu pergunto para você: será que vale a pena isso? Será que vale a pena? Então, olha, né, para dentro de você. E assim, será que as suas atitudes têm levado você a avançar nas virtudes? Ou as suas atitudes têm feito ao contrário, né? Queridos, lugar de crente é na igreja, queridos. Porque se você não obedece, não submete, não é humilde em entender e praticar isso, significa que os valores do mundo, eles estão sendo mais suscetíveis à sua vida. Não é isso que Deus tem para você. Então a gente precisa tomar cuidado. Sabe, queridos? Pessoas orgulhosas, geralmente elas não têm interesse em crescer. Elas ficam dentro do mundinho delas. Eu e o Lu, queridos, trabalhamos muito isso na vida de vocês. Sai do seu quadrado, queridos. Isso é era uma música antiga lá do mundo, mas muitas vezes a gente tem uma visão muito limitada. Você pode ir além com as coisas do reino, fundamentado na palavra. Você pode crescer. Olha no ministério que você está, queridos. O que você pode fazer, o que você vai projetar para a sua vida, para as áreas, né, pessoais, ministeriais que envolvem a nós como igreja para o ano que vem. Será que você é humilde para reconhecer, olhar para trás e falar: poxa vida, olha, isso daqui eu não fiz muito legal. Isso daqui eu poderia ter pego mais firme, sabe? Poxa vida, não, isso daqui eu vou mudar para o ano que vem. Será que você consegue ser humilde, identificar e falar isso? Sabe, amados, somente corações humildes, eles são constantemente ensináveis. Né? Ou seja, eles estão sempre dispostos a aprender. Eu quero falar para você algumas características de uma pessoa ensinável. E eu quero que você observe aí na sua vida. Uma pessoa ensinável, ela não acha que sabe tudo. Queridos, como é difícil a gente lidar com pessoas assim. Tem que ser do jeito dela, só ela que sabe. Uma pessoa ensinável não acha que está sempre certo. Sempre certa. Ela vai ouvir ao outro. Ela vai, ainda que a direção seja dela, mas ela vai ouvir. Tem esse espaço. Uma pessoa ensinável, ela não se vangloria, né? Começa a dar títulos. Amados, essa questão de igreja é tão delicado. Como que as pessoas, né,
gostam de nós, isso é do ser humano. Às vezes a gente está conversando, a gente tem uma mania de ficar lembrando das coisas do passado, sabe? E olha, eu falo amor, a gente tem que parar com isso. E aí a gente não insere quem está no presente no que está no passado. Então vamos falar de coisa de agora e para o futuro? Né? A gente tem que tomar, já fiz isso, já fiz aquilo, já passou. Uma pessoa ensinável, ela não julga as outras pessoas. Você sabia? Aquela pessoa lá no meu serviço. Gente, isso daí não cabe a nós. Eu tive recentemente uma experiência que Deus me deu assim um grande ensinamento. Porque eu observava o comportamento de uma pessoa e falava, gente, esse cidadão deve de ser mó chato, né? Você já achou que alguém era chato ou foi só eu? Você já cometeu esse pecado também? Levanta a mão para eu ver, gente, senão eu vou me sentir muito mal. Então, gente, eu já fiz isso também, de vez em quando escapa. Sabe, eu tento dominar, mas às vezes escapa. E aí eu falei, gente, essa pessoa deve ser mó chata, né? Porque eu olhava assim. E recentemente eu tive a oportunidade de estar perto dessa pessoa, queridos, e Deus falou para mim muito forte, falou, olha, nenhum dos meus filhos, eles são reprovados por mim, que eles precisam é do meu sangue sobre as suas vidas. Eu dei um jeito em você. Qualquer pessoa tem jeito, queridos. Será que você tem essa revelação? Deus deu um jeito em você. E por que a gente vai ter esse comportamento de achar que os outros... Não tem jeito, não, isso é orgulho, queridos, que está ali batendo na nossa porta. E nós temos que tomar cuidado. O humilde sabe que não sabe tudo. Você sabia? Gente, você precisa ir atrás de conhecimento, queridos. Sabe por que nós vamos em congresso? Sabe por que tem curso? Sabe por que tem a palavra de Deus desse tamanho? Porque você precisa desenvolver conhecimento o tempo todo. Agora eu te falo uma coisa, o que adianta também você ter uma big de uma cabeçona, só que você não passar desse conhecimento para ninguém? Sabe, amados? Só faz sentido o conhecimento quando aquilo que você está vendo sobre você, você tem para quem passar. Eu não posso chegar aqui e falar qualquer coisa para vocês. Não é qualquer pessoa que vai subir aqui nesse altar para tocar na sua vida, porque isso é uma responsabilidade muito grande. E quem sobe aqui sabe muito bem que tem que subir aqui para fazer as coisas de forma correta, com a vida correta, de uma maneira correta, de acordo com a palavra. E isso é ser uma pessoa ensinável, conhecida, que se deixa ser trabalhável. Será que tem espaço no seu coração para isso? Será que tem? Nós precisamos avaliar isso. Uma pessoa humilde sabe que ainda não cresceu tudo que pode. Quando você olha para você, né? Às vezes a gente pega uns jovens, 22 anos, já estou ganhando R$1.500. Tá se achando o dono do mundo assim, né? Tá arrasando. Filho, sua vida tá começando. Eu me lembro quando eu entrei em relacionamento com o Lu, gente, lá atrás. A minha pastora super feliz, pastora Elaine, um beijo para você. Ela falou assim, Renata, o Luciano, ele já ganha R$1.000. Gente do céu. Eu não tinha nem noção do que era esse dinheiro, mas ficou na minha mente, né? Porque devia de ser um valor alto naquela época, né, amor? Mas assim, falou, não, vou estar rica, né? Vou casar com um milionário, gente, Não foi assim, tá? Não foi assim, tá? Mas enfim, gente, a gente precisa saber que nós temos que crescer, que a gente tem potencial para crescer. Ou seja, ainda tem que ter mais espaço de crescimento na sua vida. Posso ouvir um amém para isso? Será que tem esse espaço? Não, olha, eu já tenho filhos, eu já tenho isso, já tenho aquilo. Queridos, olha, nós temos que ter esse coração ensinável, trabalhável. Amém? Bom, eu quero falar, queridos, assim, com muita graça de Deus. Mostrando mesmo para você poder fazer uma checagem aí, sabe? O Espírito Santo, amém? Eu estou falando para aqui para o pessoal da minha direita, da minha esquerda, mas assim, quem vai te mostrar esse caminho, e se você deixar, é o Espírito Santo, tá bom? Você pode levantar a mão, fecha os seus olhos e falar. O que você pode falar para o Espírito Santo? Que eu quero, eu te dou esse espaço, fala isso para ele, fala isso para ele.
Ah, Jesus, Senhor, encontra esse espaço, Deus. Senhor, faz algo, Deus, aqui. Ah, Deus, Senhor, que onde a luz do Evangelho chega, as trevas elas têm que sair, Deus. Eu quero declarar, Deus, os meus irmãos sendo renovados aqui, Deus. Que eles vão ter mais espaço para o teu poder, para a tua cura, Deus. Porque o conhecimento chega hoje no lugar da ignorância, no lugar do orgulho. E, Deus, eles serão, Deus, sairão daqui vitoriosos em nome de Jesus. Amém? Bom, então vamos lá. Eu vou falar sobre alguns sinais de comportamento, né? Ou conduta decorrentes do orgulho. Tá bom? Então eu vou falar de coisa muito prática e talvez você vai dar uma remoída aí. Ai, Jesus. Só que antes de eu entrar nisso daqui, deixa eu te falar uma coisa. Por que eu li aquele texto dessa mulher em relação à filha dela, né? Queridos, o orgulho, ele é o sentimento que, na verdade, nós usamos, presta atenção no que eu vou te falar. Nós usamos o orgulho como um sentimento para proteger as nossas feridas. Olha aqui para mim que eu estou falando com você, por favor. Você lembra lá no começo que eu falei sobre de onde vem o orgulho? Vem de trauma da infância, vem de mau cuidado dos pais, vem de situações decorrentes da vida. Você lembra disso? Então, muitas vezes você tem uma dificuldade na sua vida. Por exemplo, seus pais abusavam em relação à autoridade. Queridos, isso é algo que não vem só por causa dos pais, mas é uma dificuldade do ser humano. Aí, de repente, você chega na igreja, seu líder, seu pastor fala para você, a palavra de Deus fala isso, isso e isso, aquilo te dói. Sabe como que a gente reage? Não quero! Aí é onde você vai decidir se você vai agir de escudo usando o orgulho ou a humildade. Será que eu consigo trazer um paralelo para clarear a sua memória agora? E agora é onde eu falo para você observar. Sabe quando de repente todos nós passamos por isso, seja com o marido, no trabalho, aqui na igreja, né? Que a gente precisa de relacionamentos sadios, sarados para poder crescer. Aí, de repente, acontece uma situação que bateu aquele dedinho do canto, sabe assim? Ai, e aí, como que você reage? Será que você continua traçando esse caminho de humildade ou de humilhação, como a mulher que nós lemos aqui, até alcançar aquilo que ela precisava? Ou de repente você pega o orgulho e fala, eu não preciso disso? Tá cheio de igreja aqui na cidade. Eu vou mudar de célula. O problema é o líder aqui. E aí, queridos, como que você reage? Eu preciso te colocar para pensar nisso. Eu preciso te colocar para pensar nisso. Enfim, então, primeiro lugar, sinais de orgulho presentes na nossa vida. Dificuldade de admitir o seu erro. Né? Eu não erro. Às vezes o Lu brinca, né? Mas o Lu ele não tem esse problema, não. Ele fala assim, olha, eu erro quando eu duvido que eu tô certo, ou alguma coisa assim, né? Ele erra quando ele acha que ele está errado. Olha só que coração humilde, gente, que esse homem tem, né? Mas, queridos, fala para mim, né? Eu me lembro que uma vez eu com uma amiga minha, a gente vai na rua assim, assim, não, a rua assim, assim sobe, não, tem que ir pela outra que essa rua desce, não, ela sobe, não, ela desce. Aí vai ficando aquele fervo, né? Vai inflamando, sobe, desce, aí você quer manter a compostura de crente, né? Mas você percebe que o ambiente espiritual já mudou. A rua sobe, não, a rua desce, queridos. E depois para assumir que você errou. Ai, gente, seria mais fácil ficar endemoniado, não é verdade? Fala pra mim, gente, dificuldade que a gente tem. Amados, deixa eu te falar. Olha, demônio obedece, tá? A gente sabe que tem que obedecer, mas a nossa alma, a nossa carnalidade, esses sentimentos decorrentes, sabe? Eles são tão difíceis de obedecer, queridos. E é por isso que você precisa buscar conhecimento. E olha pra dentro de você e quantas áreas da sua vida você não é fraco, você me perdoe eu te falar isso. Você não suporta ouvir uma repreensão, porque você protege a sua ferida com orgulho. Falou, aqui você não vai mexer.
Acontece isso com alguém aqui? Levanta a mão, por favor, para eu ver se eu não estou sozinha. Obrigado, Catinha, em nome de Jesus. Olha lá, estou expondo a Catinha, ó. Enfim, vamos lá. Mas, queridos, interage. Quando você levanta a sua mão assumindo algo, você está quebrando a barreira do orgulho. Você está falando, Espírito Santo, eu estou aqui, eu quero ser tocado, eu quero sair daqui diferente. Amados, é para isso que nós trazemos a palavra de Deus para a sua vida, para que você avance. Amém? Então, dificuldade de admitir erro, né? Pensa que está sempre certo, que nunca faz nada. Outra coisa do orgulho, né? E a dificuldade que tem para pedir desculpa, para ter conserto. Passa por cima, brigou com a esposa, vai dormir, no outro dia acorda, amor, aqui ó, trouxe flores, trouxe chocolate, faz tudo. Mas o que precisava, queridos, olha aqui para mim, era abrir a boca e falar assim, olha, me perdoa, eu errei com você. Olha, eu não estou sendo uma pessoa correta nessas áreas. Mas não, faz de conta que está tudo bem, né? Por quê? Porque tem muita dificuldade. Queridos, às vezes ali no Joy, lá em casa, nós ensinamos isso. Crente não pede desculpa. Desculpa, eu estou andando aqui e eu bati em você sem querer, né? Tropecei, derrubou uma água. Isso é desculpa. Agora, quando você fere com palavras, quando você ofende porque ficou nervoso, não soube se controlar, quando você agiu de uma maneira errada, é perdão. Você sabe falar perdão, queridos? Fala perdão, fala. Olha para o seu vizinho e fala para ele. Diminuiu aí, olha de novo e fala perdão. Queridos, olha, nós amamos ser perdoados, mas a gente tem tanta dificuldade de perdoar. Olha aqui para mim agora, que dificuldade que nós temos de perdoar. Isso é orgulho, queridos, e a gente tem que tomar cuidado. Outra postura muito triste do orgulho, queridos, é o quê? Não suporta pedir ajuda. Eu não gosto de incomodar. Já ouviu isso? Eu não gosto de incomodar, não gosto de incomodar. Você está sendo orgulhoso e você não está vendo, queridos. Porque se nós vivemos em família, se nós falamos que nós podemos contar uns com os outros, como que você vai falar para mim que você, como é que eu li aqui, que até eu me perdi? Que você não precisa de ajuda. Olha, a minha célula, queridos, a minha célula do Lu, ela bomba. Cadê o pessoal da nossa célula? Levanta a mão aí para eu te... Olha, gente, ó que povo lindo aí, ó. A Michele fez assim com a mão dela, ela não sabe direito onde ela tá, né? Vai descobrir, Michele, em nome de Jesus, e vai fluir. Queridos, mas ali, ó, colocamos lá no grupo, quem que precisa de carona? A gente tem 30, vai 20 na célula, é um número bom, não é? Mas a gente vai atrás dos 10. Falou, gente, quem tem carro aí, põe aqui, porque quem não tem carona, vamos resolver isso aqui agora. Trabalhando o quê? Orgulho. Queridos, qual foi a última vez que você deu carona para alguém aqui da igreja, para vir para o culto, que está indo embora do culto? Qual foi? Amados, nós temos que cuidar dos nossos idosos. Algumas vezes eu vejo a irmã Rita indo embora a pé. Toda vez eu peço para alguém levar a Tereza embora. Sabe, não deixar ir sozinha. Mas ela mora ali na esquina. Mas nós temos que cuidar uns dos outros, queridos. O crente, ele não foi feito para estar sozinho, para andar sozinho, para ser independente. Posso ouvir um amém para isso? Eu não quero incomodar, queridos. Isso não pode fazer parte do seu vocabulário, amém? Nunca tem a primeira atitude após uma briga. Fica esperando sempre do outro. Quero ver. Quero ver. Mulher, sabe aquela batida de porta que você dá da geladeira, sabe assim, põe sal demais na comida? Para com isso. Mulheres, pelo amor de Deus, olha, isso é comportamento de criança. Nem criança faz isso, que criança não cozinha, né? Mas olha, gente, adulto não age assim, pelo amor de Deus, gente. Adulto faz as suas obrigações e resolve conflitos. Queridos, olha para você, amados, olha, eu vou te falar assim uma fraqueza minha. Olha, quando eu tenho poucas oportunidades aqui, né? Eu sou fominha da palavra de Deus, mas eu acho que eu tenho poucas oportunidades, não é verdade? Mas, gente, quando eu venho aqui, eu procuro me dedicar. Mas, gente, eu tenho um marido e 2 filhos lá dentro de casa. É mãe o tempo todo. É mãe o tempo todo, é bem isso, bem aquilo outro. Gente, olha, e quando eu estou preparando, eu falo, Senhor, olha o exercício da humildade agora.
E aí vai, oh Deus, tem que perdoar, tem que controlar, Deus. E aí você fica daquele jeito. Eu já o exercício da palavra, que na prática ali, para poder não descer da cruz, sabe? Queridos, tomem cuidado, porque assim, aconteceu uma situação, o humilde, ele vai ser o primeiro. Vamos resolver isso daqui? Amados, o orgulho faz você perder tempo. Quem está aí do lado do marido, da esposa, olha que delícia esse bracinho, não é verdade? Não é gostoso? Aí você briga, né? Fica com aquele bico de uma semana, não é? Acontece? Querido, você está perdendo seu tempo. Você consegue entender isso? Gente, vocês estão aqui comigo, pelo amor de Deus? Você perde tempo quando você deixa o orgulho ser esse mecanismo de defesa. Você perde tempo. Você perde tempo no seu casamento. Você perde tempo nos seus relacionamentos. Quem sai perdendo quando você dá espaço para o orgulho na sua vida é você. É você quem não avança. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, amém? Pode continuar? Então vamos lá. Sempre precisa provar estar certo. Eu já citei isso lá em cima, né? Não, ele vai ver, vai ter que assumir. Não, vai ver, eu tô certa. Eu tenho a razão. Gente, isso é coisa de orgulhoso. Não importa quem está certo, vamos resolver. Às vezes, né, tem uma frase que ela faz sentido, mas ela é usada de maneira errada. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Tudo bem, mas se tem coisa para acertar, não passa por cima, queridos. Resolve. Cuidado usar um texto fora de contexto. O orgulho ferido, ele causa uma ferida emocional. Né? Porque faz com que qualquer situação vira um drama. Ai, meu Deus. A gente precisa tomar cuidado com isso. O orgulho faz com que não se arrependa de nada, né? Não, eu tô aqui. Quiser consertar, me procura. Se não, tô aqui, Gente, dá espaço para o orgulho é você ficar perdendo tempo. Sempre atribui a culpa para o outro. Você já percebeu? Olha aqui, gente, presta atenção, isso não acontece. Queridos, quando acontece uma situação, você precisa aprender a se colocar no lugar do outro e ver como você pode ajudar o outro. Atirar pedras, queridos, não é do Senhor. Não é do Senhor. A gente precisa tomar cuidado com isso. Outra coisa em relação ao orgulho, né? Se acha superior aos outros. Como que você se vê em relação aos outros? Como que você se vê? Às vezes, queridos, a gente tem algumas habilidades e a gente fala assim, isso daqui ninguém faz igual a mim. E aí a gente faz um pedestal e fica reinando lá, achando que está abalando na cidade. A gente precisa tomar cuidado com isso, amém? Outra coisa triste do orgulho, queridos, é que não aceita críticas. Você é uma pessoa que aceita crítica? Né? O Alan vai tocar uma música aqui que eu não vou gostar. Alan, muda de música aí. O que eu fiz? Eu mexi no orgulho dele. Como ele vai reagir? Será que ele vai se quebrantar e mudar a música? Ou ele vai continuar naquela música lá que falou, essa música não está legal? Vocês conseguem entender? Sabe, amados, não há nada de bom nesses pontos que eu citei aqui para você em relação ao orgulho. Nada. Todos nós temos erros, né, na nossa vida, precisamos vencer. E eu preciso que você lembre, quando o orgulho reina na sua vida, você está perdendo tempo. Pode observar quanto tempo você tem perdido. Existem algumas posturas para você poder vencer o orgulho, né? Que é reconhecer os seus erros e assumir os seus erros. E tem uma diferença aqui que eu preciso te mostrar. Reconhecer é diferente de assumir. Eu errei, perdão. Foi embora. Não, eu errei. Eu errei nisso. Eu errei nisso daqui, faltou obediência, faltou transparência nisso daqui, Era para eu ter feito dessa maneira, eu fiz metade. Consigo deixar isso daqui claro para você?
É assim que você vence, queridos. Para você vencer o orgulho, você tem que saber ouvir. Amado, você quer facilitar o serviço do seu líder, dos seus pastores? Eu vou te dar uma dica aqui, ó. Pergunta, olha, o que eu preciso melhorar? Isso é um comportamento de pessoa humilde, queridos, que está abrindo o coração para ouvir ser trabalhado. Mas como que você decide reagir? Tem a linha da humildade, do quebrantamento, como aquela mulher que nós lemos, e tem essa linha do orgulho que protege as suas feridas. Qual que você escolhe? Amados, faz quanto tempo que você está aqui nessa igreja? Amados, olha, tem um caminho lindo da presença do Senhor para você, mas às vezes o orgulho está te prendendo aí. Ai, esse quadradinho aqui tá bom, sabe? Não se lança para um desafio, não se lança para coisas maiores. Sabe, queridos, a gente vence o orgulho quando a gente busca ajuda e reconhece as nossas dificuldades e limitações. Sabe, não é errado, queridos, você fala assim, olha, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Às vezes tem coisas que a gente vai precisar mudar, mas reconhecer, mesmo que às vezes isso seja vergonhoso, tem que ter em nós. Você vence o orgulho quando você busca conhecimento, quando você tira dúvidas. Isso é assumir uma postura de humildade. Para vencer o orgulho, nós temos que decidir sempre por esse caminho da humildade. Sabe, amados, meu objetivo aqui trazendo essa palavra para você é despertar em nós uma consciência de que todos nós somos vítimas desse comportamento, desse sentimento. E somente o Senhor, Ele pode nos ajudar a vencer. Porque a gente pode viver uma vida de engano, de aparência. Mas é isso que o Senhor quer para nós? É isso que o Senhor quer para nós, amados? Não, não é verdade? Eu quero citar para vocês algumas pessoas da Bíblia, eu já falei alguns aí, mas tem um homem na Bíblia, lá em 2 Reis, chamado Naamã. Ele sofria de lepra e foi falado para ele, fala, Naamã, vai até o profeta, né, e fala com ele lá, ele pode curar você. E ele vai até lá, ele era um grande soldado, né, comandante de exércitos, e quando ele chega lá, queridos, o profeta nem atendeu ele. O profeta mandou um moço lá para falar com ele e falou assim, fala para ele ir lá e dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Gente, ele chegou lá, eu acho que ele deu uma olhadinha assim, ele viu, não sei, né? E ele falou, nossa, lá na minha terra tem 2 rios melhores, falou o nome dos rios lá. Você sabe o que estava vindo ali, gente, no coração daquele homem? O orgulho. Falou, o quê? Eu não preciso disso daqui. Ainda bem que ele falou, porque daí ele ouviu alguém. Alguém falou assim, olha, se fosse pedido uma coisa mais difícil para você, você não faria, Naamã? Naamã, faz o seguinte, dá os 7 mergulhos aí, ó, vai. E ele foi, queridos, e no 7º mergulho ele estava curado. Mas e se ele decide falar assim, não, mas quer saber? Eu vou fazer meia direção, eu vou dar 7 mergulhos, mas eu vou lá nos rios que eu conheço que são mais bonitos. Será que ele teria alcançado a bênção dele, a cura dele? Ele não teria. Mas ele precisou, queridos, deixar com que o orgulho dele fosse ferido. Amados, deixa eu te falar. Se o meu filho não tivesse ganho em primeiro lugar, eu ia estar aqui plena do mesmo jeito. Mas eu ia estar com aquela coisinha mais assim, o importante é competir. E eu não ia. Gente, fala a verdade aqui, vamos jogar limpo aqui, né, por favor. Os corintianos, São Paulino ganhou um jogo, aparece tudo, gente, qualquer time. Mas perdeu, a gente fica tudo, porque o orgulho foi ferido. E a gente tem dificuldade em lidar com isso. A gente tem dificuldade, você precisa tomar cuidado. Bom, já falei, né? A mulher samaritana, ela foi lá, quietinha, né? Não queria que ninguém visse ela, mas Jesus foi. E ela começa a desviar de assunto. Ela começa a falar como se não fosse com ela. Mas Jesus, ele foi pegando aqui, foi pegando ali, e até que teve uma hora, não teve mais como ela fugir. E ela precisou falar que era ela.
ela precisou revelar, gente. Ela poderia ter ido embora, mas Jesus foi indo e Jesus ali feriu o orgulho dela e ela precisou se quebrantar. Sabe, queridos, a história de Davi é uma história linda, não é verdade? Mas Davi, ele errou muito. Pensa num cara que errou. E ele deixou um versículo lindo para nós, lá em Salmo 139, e o versículo 1. Ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Amém? Eu quero que você deixe esse versículo ecoando sobre você. Queridos, Saul, ele pecou, na nossa lógica, muito menos do que Davi. Os erros dele foram menores. Mas Davi foi aquele reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus não está preocupado no tanto que você erra, mas no coração humilde e quebrantado. E Davi foi esse homem. Sabe, queridos, eu quero em nome de Jesus que nessa noite você olhe para os traumas, você olhe para o sofrimento, para as suas feridas emocionais, e que você decida hoje abrir espaço para a cura, para que o orgulho não tenha mais espaço sobre a sua vida. Sabe, amado, se você percebe que às vezes falta conhecimento, o que falta para você? Às vezes a gente cria uma redoma, né? uma barreira de proteção, e isso na verdade não está te protegendo, está fazendo com que você morra dentro desse cerco. Amados, você quer crescer verdadeiramente, você precisa se relacionar com pessoas. Sabe, hoje é um dia em que nós queremos tirar muitas fotos aqui. Eu quero pedir, por favor, não vá embora. Sabe, tenha paciência, toma um cafezinho, volta aqui, se relaciona. Isso é ser humilde. É tempo da gente decidir, queridos, enfraquecer o orgulho. O orgulho, usado como essa proteção, é a forma errada de se curar feridas. Porque na verdade, ela nunca vai ser curada, ela vai estar sempre ali. Quando usamos o orgulho como proteção e remédio, nós estamos apenas prejudicando o processo de cura e avanço da nossa própria vida. Eu quero contar para vocês uma história, se os slides estiverem ali, amor, tá? Eu te mandei, você não viu no seu celular. Tem um homem, ele chama John Harper. Alguém já ouviu falar? Alguém conhece o John Harper? Não, né? Alguém já ouviu falar do Titanic? Já, né? Quando eu falo Titanic, vai vir aquela musiquinha lá, né? E aquele romance. Mas, queridos, eu ouvi e eu fui atrás, e tem uma história muito mais linda que acontece ali no Titanic, e eu quero trazer ela para você como uma reflexão final dessa palavra, para que você deixe o Senhor ministrar ao seu coração. Esse homem, ele se converteu, ele veio de uma família cristã, e com 15 anos ele se entregou ao Senhor, e ele começou a servir a Deus, e ele pregava até cerca dos 18 anos, ele pregava nas ruas, ele era um evangelista, ele pregava da palavra do Senhor. E ali depois ele foi convidado para ir numa igreja. No período que ele ficou nessa igreja, de 25 membros, essa igreja ela pulou para 500 membros. Para mim é um número bem significante, você não acha? E ali esse homem, ele se casou e ele tinha a vida dele. E quando ele vai para o Titanic, ele foi para o Titanic com a sua filhinha de 4 anos e a sua irmã. Por quê? Ele havia perdido a esposa dele. Eu não sei dizer para você o caso, mas ele entrou ali no Titanic viúvo. E ele não era para ele estar no Titanic. Ele ia ir para o mesmo lugar com outro barco, né? Ou navio,
Mas não deu certo e ele teve que ir no Titanic, numa passagem de segunda classe. E ali em tudo Deus tinha um propósito. E ali, enquanto todos se divertiam no barco, né? Qual foi a frase principal de destaque logo depois que o Titanic sofreu lá, né? Passou aquela situação do naufrágio. O dono dele, ou alguém muito importante, falou: nem Deus afunda o Titanic. Você se lembra disso? Muito bem. E ali o que acontece? Ele pega e ali ele pregava naquele navio. E aí até que acontece a questão, né? A vida tá correndo, todo mundo feliz ali, tudo mais. O navio saiu no dia 10 e esse acidente aconteceu no dia 14 de abril. Quando ele percebeu aquela movimentação, queridos, aqui eu vou abrir uma aspas, tá? Daquilo que está no meu coração quando eu preparava essa palavra para vocês. Haviam muitas pessoas dormindo. E um pouco daquela cena de pompa, né? As pessoas querendo entrar, 15 pessoas num bote. Vocês viram isso no filme, né? Isso vai levar a sua mente para lá. E muitas pessoas ainda dormindo, mas eu creio que Deus falou para ele: olha, esse navio ele vai afundar. Porque conta a história dele, que ele vai até o quarto. Ele pega sua filha, ele pega sua irmã, leva elas para o bote. E ele fala: filha, um dia nós iremos nos reencontrar. Esse homem, ele teria direito a ir dali naquela embarcação por ele ser viúvo. Eu não sei se você sabe, mas os dados que eu obtive aqui, porque foram vários, mas tinha a bordo 2.200 pessoas. 700 sobreviveram e 1.500 morreram, ou por hipotermia ou afogadas. E aí o que acontece, queridos? Na hora que ele viu que não tinha mais jeito, aquele homem, ele se ajoelha ali e ele ora a Deus. E ali ele entende que a última missão dele seria evangelizar aquelas pessoas. E ali, enquanto aquele navio vai naufragando, e aí eu sei que você vai lembrando da cena, as pessoas gritando, ele pega e pergunta: você é salvo? Você é salvo? Receba Jesus na sua vida. Sabe, amados, eu quero tirar você e olhar para a vida desse homem. Muitas vezes, querido, às vezes eu chego para alguém e falo assim: ciclano, você não vai na igreja hoje? Quem aqui já foi cobrado de mim para vir na igreja? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto para a pessoa ver que você não é só... Olha em volta, deixa a sua mão levantada, por favor. Olha em volta agora para você ver que não é só você, tá bom? Eu pego no pé mesmo. Tem uns orgulhosos aí que não levantou a mão, viu? Tá em pecado, vai se arrepender em nome de Jesus. Brincadeira. Mas, queridos, deixa eu te falar. Muitas vezes a gente acha que porque a gente tem uma porção, tá tudo certo. E não é assim. Depois que você tem esse bem mais precioso, você precisa entender que você precisa compartilhar dele. A sua leitura de livro, de Bíblia, de seja lá o que for, joia, mas você está derramando disso sobre quem? Porque senão não tem sentido. E esse homem, queridos, ele tinha tudo para ser uma pessoa que ia olhar para a ferida dele, ia falar: ai, eu não vou dar espaço, porque ele tinha Jesus. Ele poderia simplesmente entrar no barquinho, ir para longe ali toda aquela situação, junto com a sua filha, tocar a vida dele, porque ele tinha perdido a mulher dele. Queridos, a gente perde o emprego, às vezes a gente dá uma raspadinha na faca, na unha, na cozinha, a gente vira um problema desse tamanho, não é verdade? A gente deixa o orgulho nos dominar. Às vezes seu pastor chega em você e fala: ó, você não está cuidando da sua célula direito, ó, você não está fazendo isso direito. Ai, vou morrer. Não vai, queridos. É pedra que afia pedra, queridos. Você precisa entender que se você vai ficando só ali no seu degrauzinho confortável, você não vai crescer para lugar nenhum, queridos. Será que você é uma pessoa tratável? Porque tratamento tem aqui, mas será que você se submete a tratamento? E esse homem, queridos, ele era salvo. Ele já tinha evangelizado para um monte de gente.
Gente, fala para mim, você no lugar dele, o que você teria falado? Uma das coisas que ele fala, diz que ele começa a bater nas portas dos quartos e fala: olha, o navio está passando por uma complicação, você precisa sair. A mensagem dele era: mulheres, crianças e aqueles que não são salvos vão para os botes. Gente, você tem Jesus no seu coração, gente. A gente está aqui, ó, na posição mais confortável possível. Para que você vai se preocupar com quem está lá na Princesa? Com quem está se matando ali nas biqueiras de drogas? Para que você vai se preocupar? Você sabe por que você vai se preocupar? Porque é isso que Jesus faria. E esse homem lá, queridos, ele tinha um motivo justo diante dos homens para falar: eu vou nesse barco porque eu tenho uma filha para mim cuidar. Mas ele não fez isso, ele se despediu da sua filha. E ele, com seu colete ali, na hora que naufragou, ele continuava falando: aceita Jesus na sua vida, aceita Jesus na sua vida. E de repente apareceu um homem, aquele homem começou a se debater. E aquele homem estava muito nervoso, ele falou: eu não quero saber de salvação de Jesus. Sabe o que aquele homem fez? Ele tirou o colete dele, salva-vidas, e falou: você precisa desse colete mais do que eu. Sabe o que esse homem fez? Ele não virou um anjo, saiu voando e foi para o céu. Ele morreu ali juntamente com aquelas outras 1.500 pessoas. Mas enquanto ele pôde, ele proferiu a mensagem da cruz. Sabe, queridos, para qualquer situação que você vir falar, sabe? Tem horas que a gente, às vezes eu procuro a Soninha e falo: Soninha, ó, vamos só conversar. Sabe aquela hora que você quer sair da caixinha, que você só quer rir? Rir de você mesmo, rir das situações. Amados, eu sempre falo, você tá vendo aquele guerreiro ali, ó, o Paulo? Levanta a mão, Paulo. Gente, o Paulo é um guerreiro. Um dia desse a gente estava na célula, e aí a gente começou a falar da enfermidade que o Paulo ainda tem, porque nós cremos que ele vai ser curado. Vira e mexe, ele traz relatos de melhora. E ali a gente começou a rir, gente, sabe? Porque você já viu pessoa que você sabe que ela tem um problema, você não pode nem tocar. Ai, meu Deus, porque vira um circo, vira um drama, sabe? Isso é o orgulho falando mais alto, queridos. E o Paulo, queridos, ó, se você quiser dar um cavalinho de pau na cadeira com ele, ele aceita, viu? Se você quiser pegar ele no colo e sair andando aqui, dançando com ele, ele aceita. Porque ele não é preso à ferida que o fere. Ele permite que essa ferida seja exposta, porque essa é a maneira. Quando você é humilde diante das suas dificuldades, a cura pode vir sobre você. Sabe, queridos, o John Harper aqui que eu falei para vocês, ele tinha tudo para falar assim: ó, vocês não estavam tudo felizes aqui no barco, ó? Se vira, eu não quero nem saber de vocês. Mas ele não fez isso, queridos. Em todo tempo esse homem abria a mão das suas feridas. Em todo tempo esse homem, mesmo sendo viúvo, mesmo tendo seus questionamentos, queridos, é como eu falei, por tão menos a gente embirra com Deus. Sabe, amados, presta atenção no que eu vou te falar agora em nome de Jesus. Aquela mulher, ela foi confrontada por Jesus. E ela precisou ter uma postura de um coração humilde diante dele. Ela precisava continuar aquele caminho, queridos. Olha, quando você decide andar pelo caminho da humildade, da humilhação, queridos, você vai ser exaltado pelo Senhor. Mas não é aquele exaltado que vai ficar tudo bem, que as pessoas vão ser envergonhadas. O Senhor, Ele vai suprir a necessidade daquilo que você precisa. Às vezes a gente tem uma compreensão tão errada dos valores da palavra de Deus. A gente acha que ser exaltado é ver o outro passar pela vergonha pela qual eu passei. E não é assim que a palavra de Deus funciona, queridos. Ainda que em alguns casos isso aconteça. E eu volto a perguntar para você, querido, será que você, no lugar dessa mulher, você teria continuado? Jesus, eu preciso de ti. Olha, eu não vou dar comida para cachorro aqui não. Jesus, olha, eu preciso de ti. Sabe, queridos, sabe quem que é Jesus hoje na nossa vida?
somos nós. Sabe essa pessoa que está aí do seu lado? Ela é Jesus, queridos. Sabe quando essa pessoa, seu marido, sua esposa, ou alguém no ministério dá aquela cutucada aí que fere o seu orgulho? Ela está sendo Jesus. E eu pergunto, como você reage a isso? Como você reage? Sabe, amados, é tempo de crescer, queridos. É tempo de você, olhando para essas duas vertentes, ou você pisa no seu orgulho e caminha em meio à humildade, ou você vai sempre gritar para que não toquem nas suas feridas. Só que dessa maneira você não cresce. A música tá lá, pelo menos? Eu quero que você curve a sua cabeça agora. Eu falei várias coisas aqui, amados. Enquanto